Oi, gente! Eu sou a Gabriela Moia, idealizadora do projeto criandonossarealidade.com.br. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele vem passando, como muitos de nós, por um longo processo de autoconhecimento, mas desde 2009 que ele vem especificamente olhando para si, olhando para dentro de si. Ele é formado em Relações Internacionais, mas hoje ele atua diferente aí com as relações internacionais. Ele fez um intercâmbio bem forte entre Brasil e Índia e ele fez um intercâmbio muito interessante na Honors University, que é onde surgiu o fenômeno da Diksha, que a gente vai explorar um pouquinho mais também. E ele fez diversos cursos por lá. E ele trouxe os ensinamentos, adaptou para uma linguagem para que as pessoas possam entender, absorver. E ele vem trabalhando com isso hoje em dia, com bastante foco em prosperidade, saúde e relacionamentos. O nome dele é Ricardo Cury, ele é bastante conhecido aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é onde ele mora, onde ele desenvolve diversos desses workshops. Ele tem 29 anos, mora aqui em São Paulo. Ele acabou de voltar da Índia, né, Ricardo? Semana. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por você Obrigado, ter aceitado o nosso convite. Eu estou conhecendo o Ricardo hoje, já conheço ele da internet, já conheço totalmente, mas hoje que a gente está se conhecendo, está sendo um prazer gigante, assim, está sendo... É muita energia, assim, sabe? A gente se conecta com as pessoas que estão com esse processo de autoconhecimento, se sente assim forte, mas enfim, conta um pouco da sua história pra gente, quem não conhece o Ricardo, saber. Hoje ele trabalha com essa parte de desenvolvimento, de expansão da consciência, com tudo que eu mencionei aqui, com todos os ensinamentos que ele trouxe, não só da Honors University, mas de todo o aprendizado que ele teve. Mas a sua história é a sua principal escola, né? Sim, então, com assim, certeza. eu acho que, como todos nós, assim, o que a gente tem de mais forte é a nossa história, porque ela é só nossa, né? Ninguém ensinou, a gente viveu, tá aqui, tá registrado, né? Então é isso que faz a gente poder ter verdade quando fala e passa os aprendizados. Então, conta onde você nasceu, como surgiu a sua história, por que e como você começou assim, se desenvolver nesse processo de autoconhecimento, por que você entrou nessa onda? Então, eu sou daqui de São Paulo mesmo e morei boa parte da minha vida em Bragança Paulista. E desde criança sempre fui bem sensitivo, era até um pouco difícil para mim me relacionar com as crianças na escola, nunca Você era mais quieto assim? Eu era mais quieto e eu acho que as crianças percebiam um pouco que eu era um pouco diferente e aí acabava tendo um pouco até de rejeição. Sempre fui um pouco sozinho assim, durante a minha infância. Uhum. Você sofria bullying? Sofria. Era bem estranho até. A minha infância não foi muito fácil, vamos dizer assim. Você tem irmãos? Tenho um mais velho e a gente se dá muito bem hoje, mas também na infância não era tão fácil. Mas minha família é maravilhosa, nunca tive problema nenhum na minha família, graças a Deus. Cresci dentro de uma família muito boa, muito próspera, muito unida. Mas desde criança sempre tive uma dificuldade, ainda mais na adolescência, de me aceitar, de ver quem realmente eu era e das minhas preferências, do que eu gostaria de ser. Então, principalmente com relação à sexualidade, isso foi muito reprimido a vida inteira, desde a adolescência, você começa na puberdade, dos 12, os hormônios, tudo. Eu nunca consegui ver isso de fato, encarar isso de fato, né? Então isso foi acumulando ao longo da minha vida, e aí chegou em 2000... Você também não queria olhar pra isso? Não queria olhar. E aí chegou em 2009, que eu estava acho com 22 anos, e chegou nesse momento que a ficha caiu. Eu lembro que eu olhei assim pro espelho, e olha, meu amigo, você tem que parar de mentir pra você mesmo. Você mesmo, né? E eu lembro que chegou um livro pra mim chamado A Cabana, que me chamou muita atenção. Ele é bem interessante. Que incrível, fala sobre sofrimento, né? E aí eu vi o quanto eu estava sofrendo. E aí esse diálogo que eu comecei a ter com Deus, porque minha família nunca foi muito de mergulhar na espiritualidade. Família normal, católica, de que ia na igreja de vez em quando, minha mãe até vai praticamente toda semana, mas não era aquela coisa de viver essa espiritualidade, essa nova espiritualidade, sem dogmas, sem crenças limitantes, né? Era mais representativo, né? Assim, pra cumprir a nossa missão, né? Exato, e aí
Então tinha muito a questão do dogma religioso, demais Sim. das limitações, do que é certo, o que é errado, isso estava muito forte dentro de mim. Então eu não aceitava que poder me relacionar com alguém do mesmo sexo poderia ser bom. Que estava errado, né? Estava errado. Lá no mais profundo era Sim. pecado. Sim. E aí eu me punia por isso, me julgava, Forte, né? me julgava demais. E poxa, daí esse livro me salvou, me resgatou mesmo, porque eu acessei o sofrimento. Você deixou, né? Deixei vir, e aí abriu algo dentro de mim, uma luz, que começou a conversar comigo. Eu comecei a escutar uma voz interior, que pode chamar de Deus, ou de eu superior, divino, consciência universal, ou anjos, era uma coisa que me acolhia. Eu não sabia muito bem o que era. E ali dizia, olha, você tem que encarar isso, você tem que viver isso, é a sua experiência. Senão você não vai conseguir viver. E aí, a partir dali, eu comecei a me aceitar e me abrir e poder me relacionar também e contar para minha família, para os amigos, mas não foi fácil. Não, isso que eu ia perguntar, como é que foi contar para sua mãe, para seu pai, dentro de um contexto desse, mas eles são mais tradicionais, né, pelo que você vem falando, tem toda essa questão da expectativa social e tal, e como é que foi um choque, né, foi um choque, mas na verdade, por que foi um choque? Porque era comigo mesmo. Eu comecei a perceber que o mundo externo era apenas um reflexo do meu mundo interno. Como eu ainda não estava plenamente bem, em paz com aquilo, ainda havia não aceitação fora. Então, à medida que eu fui trabalhando isso dentro de mim, eu vi que as coisas foram se ajustando, foram se acertando. E aí, junto com isso, eu comecei a trabalhar com uma marca de bebida que eu estava buscando mesmo essa vida, essa aceitação dentro de mim, uma marca de bebida chamada Busca a Vida. E eu coloquei toda a minha energia ali. Não sei se foi posso ver, naquele momento, hoje com essa consciência, posso ver que foi um pouco de fuga ainda, de não olhar para dentro. Porque eu estava ainda buscando fora essa vida, eu estava buscando um sucesso, eu estava buscando no reconhecimento das pessoas. Queria preencher de alguma forma. Eu queria preencher a todo custo, na verdade, porque era uma insatisfação. O buraco era grande, né? Era uma insatisfação muito grande. Então, eu coloquei todo o meu foco ali. Naquela época, chegou para mim também aquele livro O Segredo, A Lei da Atração, lembra? Falava de como você mentalizar, você focar e que aquilo o universo vai te trazer, né? E realmente funcionou. Eu foquei de que aquele produto ia dar certo, ia entrar nos melhores lugares de São Paulo, nos melhores supermercados e fluiu lindamente. Foi muito rápido o crescimento do produto. E eu experimentei sucesso muito jovem. E mesmo experimentando todo aquele sucesso, aquela fama, aquele reconhecimento das pessoas, não completava o álbum, a figurinha, sabe? Parecia que era repetido o negócio. Sim. Então, não era mais aquilo, né? Não era mais aquilo, era algo a mais. Quer dizer, não era mais aquilo, não era nunca aquilo só, né? Porque é a famosa ilusão, né? Que a gente não consegue ver. A gente está meio cego. O despertar da consciência ele possibilita que você possa ver além dessa ilusão material. Não que a gente tenha que negar a matéria. Faz parte, mas não é só isso. O problema hoje é que a gente só vê o material. As pessoas, a maioria das pessoas estão completamente focadas e voltadas para o crescimento apenas material. E naquela época eu estava assim também. E aí, essa insatisfação fez com que eu buscasse ajuda em centro espírita, e aí em livros, parei num lugar também, cheguei a conhecer sobre a fraternidade branca, e eu, como era muito sensível, eu comecei a desenvolver esse laço com a divindade muito forte. Mesmo trabalhando ainda na noite, eu bebia, eu fumava, né? E tinha uma vida comum, entre aspas, né? E ao mesmo tempo estava me espiritualizando. Eu lembro que em 2011, 2010 para 2011, eu tive uma terapeuta holística que ela não conseguia acreditar como eu estava conseguindo conciliar as duas coisas. Né? Me espiritualizando e vivendo na noite. E então a vida teve que me dar Você teve que fazer uma escolha. Basta. E eu acabei passando por um acidente de carro. Isso que foi o turning point, assim, foi a virada. Olha!
Eu conheci daí a Diksha em 2011, foi em abril de 2011, que eu recebi a primeira bênção, essa transmissão de energia com as mãos, né, no topo da cabeça. E aí 2 meses depois eu sofri esse acidente de carro. Olha! E aí eu não estava dirigindo, eu sempre fui muito responsável. E era meu sócio que estava dirigindo. E aí voltando do Rio de Janeiro, de um super evento, a gente estava apoiando o Fashion Rio, a gente estava muito bem posicionado lá no Rio de Janeiro. E aí voltando de lá, numa cidade ali perto de Bragança Paulista, Bom Jesus os Perdoe, muito simbólico ainda. Olha o lugar, né? E aí a gente não viu, uma pessoa entrou na pista e a gente atropelou essa pessoa. E aí ela morreu na hora. E era 6 da tarde, estava escuro, a gente nem viu que era uma pessoa só depois que a gente saiu do carro. E aí outros carros vieram e também passaram por cima dessa pessoa e esse homem morreu. Não tinha o que fazer. E aí 3, 4 homens vieram no acostamento, totalmente embriagados, eles não conseguiam nem falar. E acusando, né, de a gente ter atropelado, só que a gente viu e brecou, ele entrou. Ou seja, ele estava tão embriagado. Uau! E aí aquela voz que já se comunicava comigo disse: você não aprendeu que existe uma lei que funciona aqui neste universo chamada lei do karma? Que toda ação tem uma reação, tudo que você planta você colhe, só que muitas vezes mais. Você está vendendo bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica faz o que com as pessoas? Uau! Deixa elas inconscientes. Não que tenha algum problema, eu não acho errado. Claro. Não tem certo e errado. Sim. Só que no meu caso, eu estava estimulando, né? Estava fazendo marketing. Estava colocando sua energia para uma coisa que talvez não era o que você realmente acreditava, né? E o propósito real da verdade daquilo. Não era o meu verdadeiro propósito, eu estava ainda numa ilusão. Esse foi o meu insight. Uau, que incrível, cara. Então para mim foi muito claro, essa foi a minha interpretação. E aí foi um estalo, assim. Então essa foi a minha interpretação desse acidente de carro, que mudou para sempre a minha vida. Na época, um grande amigo me incentivou a me iniciar em Diksha. E 3 semanas depois eu fiz o processo de iniciação. E aí eu comecei a perceber que aquele não era mais o meu caminho real. Aquilo não era o que eu vim fazer na minha vida. Porque eu estava colocando toda a minha energia, todo o meu poder, que é através da comunicação, esse é o meu dharma, o meu propósito, é o comunicar, é o me relacionar. Desde sempre você sabia disso. E você já tem essa habilidade, então você viu que deu certo com as bebidas, então você sentiu que assim, com o que você quisesse fazer ia dar certo? Isso. Eu me formei em Relações Internacionais porque na época eu tinha um sonho de ser diplomata. De trazer a paz entre as pessoas, entre as instituições, gente. Entre as nações. E olha como você está fazendo. Então esse era o meu propósito. Então alguma coisa, a gente não entende às vezes porque me tirou do caminho, acho que não tirou, mas apenas eu tive que passar por essa experiência. Era muito jovem, eu comecei a buscar a vida, eu tinha 20 anos de idade, estava no ápice de querer festa, balada, é isso. Então foi uma aventura, uma experiência que foi muito válida. E aí ali, quando eu comecei a ver através das meditações, das práticas que eu comecei a fazer, depois que eu me iniciei em Diksha, mantras e frequentar toda semana as sessões de Diksha, eu comecei a ver dentro de mim que eu deveria utilizar esse poder para algo a mais, que eu ainda não sabia o que era. Eu estava muito confuso ainda, por quê? Por causa do medo. Imagina, eu tinha acabado de construir, fazia 4, 5 anos que eu tinha construído uma história. E a gente tem uma tendência a se apegar ao que a gente constrói. Então eu tinha um nome, eu tinha uma fama. Você já estava na zona de conforto, né? Já sabia como era. Exato. Então, de repente, minha vida foi desconstruída, a casinha caiu. E aí, quando começou esse processo de ter que sair, quando eu comecei a ver que eu deveria sair, não porque alguém estava me dizendo, olha, você tem que sair, não, era um chamado de dentro. E começou a me dar muito medo. O medo da escassez, o medo de não ser mais reconhecido, de perder essa imagem, de ser um zero, sabe? De não ser um nada.
E aí, em 2011, né, ainda naquele ano, no finalzinho, eu fui para um evento espiritual do dia 11/11/11, na Argentina. Sozinho, fiz uma viagem que precisava ir para esse lugar, recebi um convite por e-mail de uma amiga que mandou um vídeo de um rapaz que estava lá organizando esse evento, que me ajudou muito naquela época, o Matias de Stefano. E aí, quando eu fui nesse evento, eu ainda bebia, eu ainda fumava, ainda comia carne. Eu passei por um processo de conexão comigo mesmo através da Diksha, principalmente através desse mantra, do Mula Mantra, que foi tocado lá uma hora, que eu senti que eu não iria mais beber, nem fumar, nem comer carne. Sério? De repente sumiu, desapareceu, como se fizeram uma purificação, uma limpeza no meu corpo, nos meus corpos. E você sentiu desinteresse instantâneo? Desinteresse instantâneo, foi um milagre. E aí eu voltei pro Brasil assim, sem vontade nenhuma mais de beber, nem de fumar, nem de comer carne. Minha família, meus amigos, ninguém entendiam nada. Claro. E ainda tava... De repente você vem totalmente mudado com coisas tão materiais, né? Tipo, que comer carne, pra quem tem o hábito, beber e fumar é uma coisa muito rotineira. Não foi com esforço. Simplesmente aconteceu. A mágica aconteceu. A mágica aconteceu, a graça divina baixou ali, fiz uma limpeza no meu sistema. Falei, olha, meu filho, você tá liberado, você tá pronto pra começar uma outra coisa. Pode usar preencher esse espaço com outra coisa, né? E aí, só que pra eu me adaptar foi difícil, porque eu ainda estava trabalhando, né? Então eu não conseguia mais ficar nos ambientes de festa. Então foi um começo de ver que eu realmente tinha que sair. Foi o desligamento, né? Foi o desligamento, foi a ruptura mesmo. E aí eu senti o chamado de ir para a Oneness University. A Oneness University me chamou através dos mestres, né? Eu tive uma experiência muito profunda nesse encontro lá na Argentina com o Shri Bhagavan, que eu praticamente escutava ele dentro de mim falando, olha, vem aqui, você faz parte dessa família, você é meu filho, estamos te esperando. Que lindo! Foi muito bonita essa experiência, uma experiência bem mística. E foi tão real que eu falei, eu tenho que seguir esse chamado. Então eu fui em fevereiro de 2012, 3 meses depois já fui para lá, avisando meus sócios, que eram 3 sócios, que eu não iria mais trabalhar com a Busca Vida. Eles não acreditaram, falaram, vai lá, passar umas férias, vai ser bom, faz 5 anos trabalhando direto. Nem imaginava que eu realmente ia sair. Olha. E eu lembro que o último trabalho que eu fiz foi, imagina, eu dei treinamento nas lojas do Dufry, lá do aeroporto. Então eu tava no ápice do sucesso, sabe? E tive que largar, soltar mesmo, foi uma profunda entrega. E fui pra lá de coração aberto pra receber. Essa é uma oportunidade de você lidar com o seu ego ali, assim, na lata, né? Nossa, total. Foi uma coisa muito, muito profunda. Mas eu sabia que era a coisa certa. Por dentro eu tava me corroendo, chorava muitas vezes. Entrava às vezes num desespero de que eu vou ser agora, quem eu sou, não sei mais quem eu sou. Quem que é? É o Ricardo, que todo mundo chama de Ricardo ou Caco da Busca Vida, que era meu apelido. Então eu fiquei muito esquisito, foi um momento difícil. Então foram 2 meses que eu fiquei fora, que eu fui aqui na Oneness 40 dias, depois eu fui para Bali. E nesses 2 meses eu fui reprogramado, recebi uma grande reprogramação. A Oneness fez um alinhamento do meu ser com o meu propósito, que era utilizar esse meu poder da comunicação para despertar a consciência das outras pessoas, ajudar as pessoas. Não que eu ia fazer isso, né? Mas seria um canal, um facilitador. Sim, mas aí você sentiu isso? Eu senti isso, foi Ninguém claro. Ninguém te falou? Ninguém me falou. Você sentiu? Eu senti. Foi uma realização interna. Então, normalmente não, sempre, eu acredito que ninguém pode falar o que você deve fazer. Sim. Você tem que descobrir, o caminho é único. Sim. E a Oneness, o que fez comigo foi me dar ferramentas para que eu pudesse descobrir o meu próprio caminho. Então foram 4 anos intensos, eu acabei de voltar faz uma semana, né? Que eu voltei de lá. Mas ele não ficou os 4 anos seguidos? Isso. Nesses 4 anos eu fui 6 vezes para lá, fiz 14 cursos. Desses 14 cursos, não sei exatamente, mas a maioria deles eu fui como tradutor. Então eu levei grupos para lá. Então imagina você repetir o que está sendo falado lá
você vai... Não tem como não entrar, né? Então você está se trabalhando muito quando você está traduzindo ali um curso. Então, eu me aprofundei mesmo, eu decidi que ao entrar de cabeça nesse caminho espiritual e especificamente com a Oneness, não que eu me fechei só para a Oneness University, fiz muitos trabalhos com os indígenas, com ayahuasca, com a leitura de aula também, Piracanga, já fui muito para Piracanga, mas a Oneness foi como se fosse a minha casa. Foi com aquele lugar que eu me sentia mais... Sente aquele gostosinho. Aquele aconchego, sabe? Que demais. E facilitou com que a compreensão para que eu pudesse agora exercer de fato o que eu tenho que fazer como missão, que eu acredito que é trabalhar o despertar da consciência da prosperidade, primeiramente nos indivíduos, nas empresas e futuramente com o governo, com política. Ainda estou... Vamos falar um pouquinho sobre a prosperidade. A imagem, pelo menos para mim, sempre eu tenho mudado um pouquinho, prosperidade é ter bastante dinheiro, né? Que é uma primeira concepção. Depois a gente vai entendendo que não é só isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque assim, prosperidade é praticamente um estado de ser, né? Digamos assim, relacionado muito com a abundância. Então, como é que você sente que as pessoas quando chegam, que você começa a fazer um curso sobre prosperidade e tal, qual que é a primeira expectativa delas com relação a isso? E isso muda depois do curso, porque... E aí eu queria que você falasse também um pouco assim do conceito de prosperidade. Tá, então como você disse, né, o estado de prosperidade é um estado de consciência, não é limitado ao dinheiro, faz parte, o dinheiro, a matéria faz parte desse estado, nasce dentro de você, que a gente pode chamar também de consciência da riqueza, para a gente quebrar um pouco do tabu do que é ser rico, né, do que é você sentir que você tem o suficiente, porque o problema hoje é que a maioria das pessoas elas estão focadas naquilo que elas não têm. Então elas vivem uma vida muito mental. Para ir buscar o tempo todo. Isso, então elas ficam nessa escassez e elas utilizam a mente de uma forma que elas ficam comparando o tempo todo com o que o outro tem. Você viu? Ela comprou uma nova bolsa, comprou um novo carro, você viu? Ele fez uma viagem. E aí você fica sofrendo com isso. Sim. Então você fica na falta. Então, quando eu trabalho, primeiro em mim mesmo, e aí depois trabalho com os outros, né, nos cursos, nos workshops, o despertar da consciência da riqueza, da prosperidade, o primeiro passo é você ser capaz de ver aquilo que você já tem. Reconhecer mesmo. Que você seja um mendigo, você possa ver que aquele seu poste de pedinte é o que vai te trazer a sua prosperidade. Né? Vai te dar tudo aquilo que você precisa. Porque nós temos necessidades físicas. Que a gente precisa de comida, a gente precisa de abrigo, né? A gente precisa de roupa, necessidades básicas para sobreviver. Sim, a gente está na Terra, a gente está aqui, a gente precisa da matéria. Exato. Então você tem que respeitar as suas necessidades. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai suprindo essas necessidades, vem as necessidades psicológicas ou mentais. Que você precisa de reconhecimento, que você precisa de certeza, de segurança, de variedade, de amor, de crescimento, de contribuição. São muitas necessidades, basicamente são 6, mas elas têm as subdivisões dessas necessidades, né? Então, nós vamos preenchendo, só que se você fica só querendo preencher essas necessidades mentais, você fica muito limitado, e aí você fica na falta de novo. Então não tem problema nenhum você realizar os seus desejos. Você querer ter uma casa legal, você ter um carro importado, ou você querer fazer viagens. Não tem nada de errado em você querer se realizar. Porque o que acontece muito com pessoas que começam a entrar nesse processo do autoconhecimento também é isso, depois começar a rejeitar, né? Isso. Tipo, é tudo ou é nada, ou eu tenho dinheiro ou eu não tenho. Exato. Né? E não é isso, né? Não, mas tem que lembrar que é um equilíbrio. A gente sempre tem que buscar o caminho do meio para que você possa sim realizar os seus desejos, você experimentar essa matéria de forma consciente, só que saber que em última instância a realização ela é interna. Então
essa é uma grande chave. Esse é o segredo. É o segredo. Se você conseguir esse equilíbrio, se você conseguir desfrutar de nada fora, se eu não conseguir se realizar primeiro dentro. Exato. Descobrir esse amor dentro. E é o trabalho mais difícil, né? Por isso que as pessoas vão mais fora. E isso, hoje né? é muito mais fácil. Porque é mais fácil de acessar do que dentro. Isso. E é incrível isso. E aí você sente que hoje você se sente leve com relação à aceitação com você mesma? Hoje, como é essa relação? Se você fizesse uma comparação lá naquele seu incômodo, quando você não conseguia se aceitar, e hoje, esse passo foi o mergulho interno, Sim. né? Você hoje sente que você conseguiu entrar lá dentro? Sim. Existe uma paz, uma quietude, uma tranquilidade e uma satisfação de quem eu sou. Então, quando eu comecei para o Onas, e acabou de completar esses 4 anos, né, semana passada, a grande realização foi que o meu propósito é simplesmente ser eu mesmo. Porque a partir daí, quando eu sou eu mesmo, eu posso expressar a minha virtude, meu dom natural, minha qualidade natural. Não é forçado, né? Nada, Ele vem. Nada, ele vem. E aí isso toca o coração do outro porque é verdadeiro, ele é real. Então, por isso que veio esse nome Caminho Real. Que esse real, o que é? O coração. Quando o coração que fala... deixa o coração alto, falar, né? Que isso. resultado você realmente está conseguindo viver isso. E a princípio é um pouco difícil você escutar a voz do coração. Porque é tanta interferência mental, nós temos tantos programas, condicionamentos que vêm da religião, que vêm da cultura, que vêm da sociedade, que vêm da família. São muitas coisas que estão bloqueando de você ser você mesmo. Então, no meu caso, eu precisei desse tempo, desses 7 anos, além desses 4 anos na Onas, eu acabei completando agora em março, 7 anos de caminho espiritual, de mergulho mesmo, nessa trajetória de me autoconhecer. Então, a gente precisa compreender que tudo tem um tempo de amadurecimento. Então, para quem está começando esse caminho, não se exija demais, não tenha pressa, não crie expectativas, porque no fundo não tem lugar nenhum para você chegar. Exato. Mas quando você tira essa venda de que não tem uma chegada, eu acho que isso é tão libertador, porque a gente não fica esperando chegar em algum lugar. Exato. Você tá lá já. Tira o fardo. O fardo, Exato. aquele peso das costas, ele sai e aí você começa a desfrutar do momento presente. Que é só isso que é real. Por isso que a vida é um presente. É o que você tem, é agora. Eu aqui agora falando com você. É só isso que importa, né? Porque assim, o passado já não dá pra voltar, não existe mais. Nem o futuro existe, o futuro depende de agora. Sim. E a gente fica... Os grandes situações, muitas que existem de depressão, é muito isso, que a pessoa ou vive do passado ou com ansiedade no futuro. É que ela não vive. Sim. Porque ela vive com um pensamento em duas coisas que não existem. Exato. Né? E aí a gente para pra pensar, é muito maluco, porque assim, o que é agora, é isso aqui, ó. Exato. Todo mundo vivendo isso. Isso. Se você não tá bem agora, como é que você vai estar bem lá? Exato. Isso não significa que você não tenha que planejar, que você Claro. não tenha que ter uma visão para sua vida. Claro. Inclusive eu aprendi muito com o Bhagavan, que é o fundador da Onas, que ele diz assim, uma visão é fundamental para sua vida. É muito importante você ter um direcionamento, um foco, um poder de decisão, para você conseguir co-criar sua realidade, como você fala aqui no programa, né? Então, quando você começa a desfrutar do momento presente, estar sempre consciente do que você está fazendo, e ao mesmo tempo ter essa visão realista do que você quer, a sua vida se torna um paraíso. Porque a gente sempre está crescendo. O movimento do universo é esse. Ele está nos colocando sempre para que a gente possa evoluir. Então, esse crescimento na nossa consciência, ele vai trazer, consequentemente, um crescimento financeiro. Sim. Nas relações, em amor. Sim. Então, quanto mais você vai se conhecendo, essa aceitação, essa expansão do amor interno vai refletir numa prosperidade, numa riqueza externa muito grande. Então, isso vai possibilitar
que você tenha ferramentas, porque o dinheiro é a maior ferramenta que nós temos de materialização, de cocriação de realidade nesse plano, nesse momento. Então vai possibilitar que você ajude mais pessoas Sim. a cocriarem sua realidade. Sim. Então o dinheiro, ele se torna uma ferramenta que traz liberdade se você usa com consciência. Uhum. E aí a gente está num momento que a gente precisa ressignificar o uso do dinheiro. Ainda mais no nosso país, que a gente vê tanta escassez, tanta miséria, tantos problemas de desigualdade social, tanta crise. Uma ilusão muito grande o que a gente está vivendo. As pessoas elas estão acreditando nessa escassez já faz um tempo, desde que chegamos aqui, né, desde os nossos ancestrais colocaram os pés aqui. Esse problema vem apenas se repetindo nesses últimos 500 anos. Vamos falar um pouco disso. O Ricardo ele faz um trabalho que aprendeu na ONES e também adaptou, né? Uhum. Sobre o resgate e a liberação dos ancestrais, que é uma coisa muito importante da gente explorar um pouco, porque trazendo essa questão do autoconhecimento, de uma série de possibilidades para a gente fazer, tem muita coisa que não depende só de nós, né? O acesso interno, obviamente, ele é só nosso, mas tem muita coisa que existem energeticamente muitos registros, né, da ancestralidade. E a ancestralidade são desde o nosso pai, a nossa mãe, o Ricardo pode falar melhor, nossa família, mas tem a ancestralidade regional, do lugar que a gente mora, do país que a gente vive, do planeta que a gente mora, vai saindo, né? Então, como que é um pouco desse trabalho de resgate da ancestralidade? Conta um pouquinho, porque o Ricardo me fez uma viagem pelo Brasil para resgatar um pouco dessa ancestralidade do país, da origem da gente, né? Porque assim, a gente não pode deixar de falar que todos nós temos quase que a mesma origem, né? Então, assim, se a gente for voltar pelo questão do país. Então, como que foi esse trabalho? Como que é lá na ONES esse resgate? Tá. Né? E essa relação Brasil e Índia, que é muito interessante, porque na verdade, quando eles erraram a rota, era para ir para a Índia, né? Então, querendo ou não, a gente foi um erro, mas assim, já temos uma ligação com a Índia desde aí, né? Desde antes da descoberta oficial do Brasil, né? Por isso que o nome do projeto, que foi feito em 2014, foi o Resgate da Índia. E esse projeto, ele nasce do pressuposto que você tem uma única certeza na vida. E qual que é essa única certeza? Que eu acho que a única certeza é que a gente vai morrer. Exato. Então... Só sabe disso. É muita pretensão nossa achar que nós somos o centro do universo, que a vida gira tudo em torno da gente e que não existe vida após a morte. Né? Então os indianos são experts em nos explicar como funciona a consciência, a tecnologia da consciência, e as outras dimensões. Eles são muito avançados, né, em termos de espiritualidade. Então, quando eu fui para lá, numa dessas 6 vezes, acho que foi a terceira vez, se eu não me engano, eu fiz um curso lá avançado que aprendia um ritual de liberação dos ancestrais. E aí, quando eu aprendi esse ritual, eu tive um grande insight de que aquele ritual poderia ajudar a resolver muitas coisas kármicas que nós tínhamos no Brasil. Porque o que eu aprendi lá foi que se nós temos qualquer problema de saúde, ou de relacionamento, ou financeiro, ou que você se sente estagnado, que você não está avançando na vida, eles nos ensinam, os indianos nos ensinam que existe algum problema relacionado com os ancestrais, que os ancestrais podem estar infelizes, ou em outras palavras, presos em planos inferiores, porque existem dimensões inferiores e superiores de consciência, que o espiritismo chama de umbral, né, ou cidades de luz. Né? Então, a gente às vezes tem muitas questões que a gente não consegue entender porque elas se repetem. Que elas podem vir do relacionamento, o problema de relacionamento que você tem com o pai ou com a mãe, ou do karma, que é alguma coisa que aconteceu na vida passada, ou alguma coisa que tem a ver com seus ancestrais.
que está travando o processo seu de evolução, de crescimento. Porque é uma coisa energética, né? Isso, então você não vê. Então por isso que você precisa estar com a sua consciência um pouco mais desperta para poder ver o que está acontecendo. E aí, fala, olha, eu não consigo encontrar uma solução prática, física aqui. Então eu preciso de uma solução espiritual. Por isso que existem os rituais, as orações, os processos, né, de vivências, de você entrar em contato com... Alguns passam por regressão, de acessar aquela memória, de voltar naquele ponto, naquela vida, que ver por que está repetindo aquele mesmo erro. Então, a universidade, a UANAS, ela me possibilitou a ter uma compreensão de que o problema que o Brasil passa é um problema ancestral, é um problema kármico. Porque o que nós, como herdeiros, né? O que os nossos ancestrais, o que eles plantaram lá atrás? Que sementes eles plantaram? E o que nós, como herdeiros disso tudo, estamos colhendo dessas sementes que foram plantadas? O que eu percebo é que nós somos a semente da nova humanidade, uma possível nova humanidade. Mas está nas nossas mãos cuidar dessa semente. Primeiro, esse fruto que já caiu, podre, precisa apodrecer. Eu vejo dessa forma. Tudo que a gente vê como corrupção, desigualdade, toda essa mesquinharia, essa roubalheira, tudo isso precisa morrer, só que de uma forma natural. A gente não precisa fazer um esforço. Quando um fruto apodrece, você não tem que ficar mexendo ali para ele apodrecer. Ele vai apodrecer de qualquer forma, não é verdade? Então, esse material todo que a gente está vendo, que as pessoas ficam muito revoltadas, falando muito mal, não mexe com isso. Não julga, não fica comparando. Deixa. Faz a sua parte. Então, essa ideia, esse é o otimismo. Esse otimismo está dentro de você. Não na esperança de que aquele fruto podre vai mudar. Não tem como ele mudar. As coisas seguem o fluxo, né? Exato. A gente está colhendo o fruto amargo, muito distorcido, muito corrompido das sementes que foram plantadas lá atrás. Então como você pode mudar isso? Não tem como. Esse fruto ele tá caindo. Já tá lá. Já caiu, só que tem vários outros que precisam cair ainda. Esses podem ser diferentes, né? Na verdade, eles já foram moldados, né? Então eles caem, eles vão se transformar quando? Quando eles se decomporem, e aquela decomposição vai germinar a nova semente que está dentro dele mesmo. Então todos nós somos os frutos podres e a semente está dentro de cada um. Né? Exato, é a cura. A gente chama de cura. Então essa beleza, porque é a transmutação, a transformação que todos podem passar. Não tem ninguém que não possa se curar. O cara mais ladrão do mundo pode se curar. Sim. O cara mais bandido, aquele que matou mais pessoas, todos. A gente é feito das mesmas propriedades, Exato. né? Então não tem diferença entre eu, você, o rico, o pobre. Como todo mundo fala isso, né? No fim das contas, todo mundo vai para debaixo do caixão, vai apodrecer igual. Sim. E é feito das mesmas coisas, né? Então tem as mesmas condições de se acessar. Sim, e a gente tem que lembrar, sempre levar em consideração que nós não estamos no controle. Isso ajuda muito, porque a gente se torna mais humilde. Isso é muito importante, mas isso é muito difícil também, né? Porque eu vejo que cada dia mais, como as pessoas têm uma certa... E eu me uso como exemplo, você abrir mão do controle é você se entregar. Isso. E você se entregar é você ficar completamente na zona de, conhecida por nós, de instabilidade, né? Que é a única verdade, a realidade. E aí a gente fica o tempo todo querendo estar no controle para poder ter uma segurança de alguma coisa. Como ela não está interna, a gente fica, né, querendo tatear concreto, tipo, só vou fazer um plano de 6 meses se eu tiver o dinheiro guardado. Primeiro que ajuda você a não fazer, né? Ajuda não, né? Tipo, justifica você não fazer algumas coisas, né? Porque você tem que querer estar no controle. E eu acho hoje no mundo em que a gente vive, principalmente nas cidades, né? E no mundo mais estressante, é mais difícil você abrir mão do controle. Então, você não acha? Eu acho, você tem razão, e por isso que a gente precisa buscar um equilíbrio. Não dá pra você ser nesse momento 100% espiritualizado ou 100% materialista. Porque a gente está numa transição, uma fase de transição.
Mas veja, eu falei do controle não só na parte materializada, mas na parte das situações, também. então, em tudo. Então, por isso que é importante respeitar as necessidades do pequeno eu, que tem necessidade de segurança, que tem necessidade de controle, que tem necessidade de ser realizado em todas essas áreas da profissão, nos relacionamentos, na saúde. Então, tudo isso é importante você prestar atenção, não negar, mas sabendo que quem vai te preencher de verdade é a consciência superior, é o que a gente chama de divino, é o amor, o amor maior que está inerente em todas as coisas. Então, esse Deus, que é um grande mistério para nós, ele precisa ser descoberto através da nossa própria realização, essa realização pessoal. Então, nesse momento que a gente está, é importante a gente equilibrar as duas coisas. Então, a saída é não ser radical nesse momento. É você observar de onde está vindo essa necessidade de segurança, de controle, e ver que realmente você é controlador. Ou seja, o eu, a mente, nossa mente, né? Essa mente ela precisa disso. E ok. E não tentar mudar. Porque o esforço em mudar traz sofrimento. Então a saída é aceitar, é acolher essas partes que você rejeita de si mesmo. Então, quanto mais você vai integrando, mais você vai aceitando essas partes que você considera negativas, mais você vai despertando para a sua verdadeira realidade, que não é isso. Mas você precisa ver, faz parte de você. Mas em essência, não é isso. Essa aceitação muda o jogo, né? Muda, total. Porque é isso, você não tem nada que a gente possa fazer. E se a gente tenta fugir, ocupa mais espaço, né? É aquela lá atrás, quando você não tinha essa aceitação, quanto mais você virava a cara, mais parecia que aparecia. Né? E eu sinto isso também. Quanto mais eu tento não olhar para uma coisa, mais aquilo aparece, e aí eu quero ter o controle de não querer controlar, ou de não pensar, e não sei o quê, e fica muito. Né? Se você fala, eu me rendo, né? Do sentido assim, não é no sentido de desistir, mas é assim, tá, isso faz parte de mim. Né? Eu acho que isso realmente isso faz sentido. Começa, não é que muda, tá? Mas começa a ter um comportamento diferente. Porque isso está há milhões de anos aqui. Sei lá quantos milhões de anos, mas basicamente tudo aquilo que a gente rejeita é por causa do medo. Sim. O medo de encarar a si mesmo, de encarar todas essas emoções. Então o medo, eu aprendi isso com o Bhagavan. Ele fala assim, o medo que nós como homens da pedra, lá atrás, tínhamos de um tigre, de um animal selvagem, é o mesmo medo que a gente tem hoje da quebra da bolsa de valores. Entendeu? Não deixa de ser medo. É, verdade. Entende? Então é só o contexto que diferencia. Que ele vai mudar, exato. Só que todo mundo, no fundo, tem o mesmo medo. E desse medo, o medo é a mãe de todas essas emoções, né? Surge de todas as outras emoções. Então, você não pode negar que não existe porque faz parte dessa existência. O simples fato de você existir significa que há medo. Porque é um mecanismo para você sobreviver. Certo? E você está aqui para experienciar essa vida aqui na Terra. Você tem que sobreviver, você tem certas necessidades, você tem que cumprir com certas coisas. Então, o medo é uma forma de você se proteger, mas de uma forma natural. Não de uma forma descontrolada e desequilibrada como se encontra hoje. A nossa mente hoje está doente, esse é o ponto. Está contaminada. Então, esse desequilíbrio que a gente vê externo, a gente precisa observar ele dentro da gente. E aí a gente vai aceitando esse desequilíbrio. Essa cura começa através do simples ato de ver. É outra coisa que eu adoro que o Bhagavan fala, que ver é ser livre. O simples ato de ver começa um processo em você de liberação desse próprio medo, todas essas outras emoções, dessas cargas, desses condicionamentos que vêm do medo. Porque o condicionamento cultural, religioso, familiar, de onde ele vem? Do medo, que se expressa como controle. Eu preciso controlar as pessoas, porque senão eu não vou ter atenção delas, eu vou ficar com medo de ficar sozinho. Esse é o medo, de ficar sozinho. Porque no fundo, todo mundo só quer amar, ser amado
e ser acolhido e fugir da rejeição. Então, para fugir da rejeição que a gente cria um monte de cenários. Todo esse controle. Né? E que só quer ser aceito, né? Todo esse sistema ele é baseado no controle, no medo. Olha que coisa incrível. Você tem um grande medo hoje? Olha, ele não me aflige, mas ele tá aí. Talvez, às vezes, eu tô começando um projeto novo. Às vezes vem aquele frio na barriga, e agora? Porque eu tô começando uma outra trajetória. É um lugar inseguro, né? É um lugar novo, é um medo desconhecido. Mas ele é saudável. Não tem como tirar o medo da nossa jornada. Ele é um indicador, na verdade, para onde você tem que crescer, para onde você tem que ir. Eu li um livro muito interessante. Ele é seu aliado. Chama Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é aquela que escreveu Comer, Rezar e Amar, sabe? Sim. Ela escreveu, ela é fantástica, e ela escreveu esse livro falando sobre a criatividade, como é o processo criativo, não só para escrever, mas dentro de um contexto bem amplo, assim. E ela fala do medo, como uma coisa assim, ela fala, o medo, ele vai estar sempre comigo. Toda vez que eu vou começar um livro novo, um projeto novo, alguma coisa, o medo vem, e aí ela fala assim que ela criou uma metodologia que ela escreve toda vez uma cartinha pro medo. E falando assim, querido medo, né? Sim. Aí ela conta mais ou menos assim, eu vou começar, eu e a criatividade vamos começar uma viagem. Que legal. E você tá junto com a gente. Você faz seu papel muito bem, que é me deixar com bastante medo, você tá com a gente e eu te reconheço. Então é reconhecer, sabe? Ela fala assim, a gente vai começar essa viagem no carro. Você tá convidado para ir com a gente, porque eu sei que você vai, né? Ela fala assim, só que você vai no banco de trás, você pode se manifestar, você pode falar o que você quer e tudo mais, você vai estar sempre com a gente, só que em hipótese alguma, você vai dirigir o carro. E em hipótese alguma, você nem ouse mudar a estação do rádio. Mas assim, eu te acolho, você tá comigo, mas você tá ali. Você tem o seu lugar, você jamais vai estar no controle da direção. Aí na hora que eu li aquilo, eu falei, nossa, faz muito sentido, porque assim, é aquilo, quando a gente tenta não ter medo, mais medo vem, eu acho, né? Então assim, tá lá, medo, você tá aqui, tá, tô te reconhecendo, mas você não vai tomar direção. A criatividade e eu estamos no banco da frente. Eu achei aquilo tão sensacional, porque eu falei, é isso, né? Não tem como você negar que você não tem o medo do novo, porque somos, né, humanos na matéria, e a gente ninguém ensinou a gente a isso, né, assim, a gente foi desenvolvido e criado a trabalhar na cultura do medo, né, tipo, contar pro seu pai, né, tipo, tudo era na base do medo, então a gente foi enraizando isso, mas na hora que eu li, eu falei, cara, é sensacional, então é isso, tá, o medo tá aqui. Ele existe, não deixa de falar que não tem, porque a gente quando às vezes quer tipo, achar que tá evoluído, a gente fala, não tenho medo. Pra dizer pra gente mesmo que não tem. Mas tem, né? Então assim, ele tá aqui. E nesse processo de despertar da consciência, quando a gente fala ser livre do medo, ser liberado do medo, não significa que não vai ter mais medo. Você simplesmente não vai se identificar mais com ele, e ele vai ser apenas aquela sensação que te impulsiona para algo novo. Mas isso acontece através da sua observação, que é um momento de integração de todas as minhas partes, de todos os meus traumas, de todas as minhas tristezas, das minhas emoções, da minha forma, às vezes, da minha mente comparar com o outro e de julgar. Qualquer coisa que minha mente faz hoje em dia, eu busco com muita consciência, de uma forma muito automática, eu falo, não quero ver isso, não vou colocar embaixo do tapete mais. Porque antigamente eu fazia isso, aquela repressão toda que eu contei pra você. Então agora eu apenas coloco no meu colo, você acolhe. Acolho mesmo. Isso é lindo. E aceito e falo, você faz parte de mim. Eu não posso viver sem a mente. Então ela tem que se tornar minha amiga. Então essa é uma super sacada, uma super saída, você fazer amizade com a mente. E olha, funciona. Fica a dica. Funciona, verdade, funciona mesmo. Requer um esforço no começo. Por quê? Você foi ensinado a vida inteira, nós somos ensinados a vida inteira a ser inimigo da mente. Fala, não, raiva, não tá com nada. Inveja, você não pode ser invejoso, hein, meu filho? Exato. Olha, inveja é pecado. Né? Exato. Tem várias coisas aí que... Não pode ter, não pode sentir. Não pode. Demais. Isso, eu acho também que isso faz toda a diferença. E é um exercício diário. Isso, e esse pra mim é o maior benefício que a Addiction me trouxe. Ela vai fazendo essa reprogramação de que você possa experienciar aquilo que for. O que ela faz é
Ela te dá a habilidade, a capacidade de ficar com o que há. De ficar no momento presente. Não importa o que seja, o contexto nunca é importante. Se é negativo, se é positivo, se a história é bonita, se é feia, nada importa. Você consegue experimentar. Essa é a beleza da vida. Ricardo, o que é energia para você? É movimento. É aquilo que faz você viver, você ter vontade. Acho que a energia vem da vontade de ser, de você se expressar a partir da sua própria verdade. A gente falou bastante dessa questão da ancestralidade e tal. O momento que a gente vive hoje, esse processo de despertar da consciência, de autoconhecimento, não é que é uma coisa de agora, né? Na verdade, sempre existiu, sempre as pessoas veem assim, existem grandes filósofos, grandes psicólogos, pessoas que não são conhecidas, mas que esse processo ele é uma coisa constante. Agora a gente está como se estivesse colocando um pouco mais de luz para isso e está expandindo. Nunca a gente viu tantas técnicas de autoconhecimento, né? Tanta coisa que está existindo que só estimula. Sim. E aí, a gente falou bastante agora de ancestralidade. Nós, daqui a pouco, vamos ser os ancestrais das próximas gerações que vão chegar. Sim. E uma parte boa é que a gente está conseguindo trazer essa luz agora, nesse momento, para isso, para talvez até facilitar para as próximas gerações que vão vir olhar com outro olhar para algumas coisas. Isso. Como a gente teve, né, grandes coisas que aconteceram na própria história, algumas coisas, por exemplo, das mulheres que trouxeram para lá, a primeira mulher que andou de biquíni, coitada, ela foi, como hoje é que acontece com muita gente, ela foi escorraçada e tal, foi, como é que fala, estilizada e tal, com um monte de preconceito, para hoje eu poder ir pra praia de biquíni tranquilamente, mas alguém lá atrás teve que fazer né, abrir essa fronteira. Sim. Eu acho que isso vem acontecendo sempre e a gente está hoje vivendo isso, principalmente expondo muito essas questões de autoconhecimento, expondo as nossas dores, coisa que nunca foi falada, né? não era permitido tanto, até pouco tempo atrás fazer terapia era coisa de alguém que tinha problemas mentais, era coisa de doido. E hoje já tá ficando uma coisa assim, já começa dentro de algum reino, já que legal, ela faz terapia, ela tá disposta, não sei o que, a se conhecer. Como é que a gente... Hoje, e é um dos trabalhos que você faz também nesse resgate da ancestralidade, né, do resgate pra gente honrar, pra gente trabalhar com isso, como é que a gente hoje, como pessoas que vamos ser responsáveis pelas próximas gerações, podemos trabalhar não só na educação dos nossos filhos ou filhas, as pessoas que a gente vai se relacionar e virar referência para as próximas gerações, mas como é que você enxerga essa... a responsabilidade e atuação com as gerações, porque eu sei que sempre tem, toda geração tem essa responsabilidade, mas eu digo, nesse momento de despertar da consciência, como é que você vê isso? Acho que a nossa responsabilidade nesse momento é alinhar os nossos relacionamentos, ou seja, curar os nossos relacionamentos, que tem a ver com os ancestrais. Então, quem que é a nossa referência principal de ancestrais? Nossos pais. Isso. Então, é um grande foco do momento, curar os relacionamentos com os pais. E não é, oi pai, tudo bem? Vamos almoçar de final de semana? Na superfície. Não, é profundo, né? Você mergulhar mesmo, o que te incomoda no seu pai, na sua mãe? Que na verdade está dentro de você. É isso que eu ia falar, que na verdade o que incomoda no outro é porque tem alguma coisa ali mexendo, né? Exato. Então, essa cura das relações, ela é a solução para todos os problemas, na verdade. Que está diretamente ligado com os ancestrais e diretamente ligado ao karma. Então, a gente precisa hoje olhar de frente para isso, encarar e não fingir que não está acontecendo nada, e não fingir que meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, já está ótimo. Não, pode estar ótimo, tudo bem. Não é que todo mundo tem problemas sérios de relacionamento, mas tem coisas a serem trabalhadas que a gente fica deixando escondidas. E que é isso... Se você não resolve, você passa, né? Você passa para a próxima geração. Então, o passo é tirar o medo do coração dos adultos. E como você pode ver se você tem problema de relacionamento? Se você não consegue ser totalmente verdadeiro com o outro, se você não consegue ser você mesmo com o outro, é porque tem alguma coisa que está obstruindo de você se relacionar de verdade. É muito fácil. Então, se você não consegue contar algo
abrir seu coração para outra pessoa, que você acha que aquela pessoa vai te julgar, é porque tem alguma coisa para ser curada aí. Então é bem simples. E no fundo todos nós temos tudo isso, é tudo igual, né? Tudo no fundo igual. a gente é muito igual, todo mundo Exato. é igual, né? Só muda a cor das coisas, assim, né? E aí essa é a nossa escolinha. Essa escola é aprender a amar incondicionalmente através dos relacionamentos. Esse é o grande aprendizado nessa escola, chamado Planeta Terra. Exato. É a gente aprender devagarzinho a respeitar, a tolerar o outro. Isso significa florescer o amor, florescer o nosso coração. Isso vai trazer liberdade. Porque quando o amor nos relacionamentos, quando a gente descobre o amor nos relacionamentos, esse amor é sinônimo de liberdade. Então você deixa o outro livre para ele ser quem ele é. E aí você consegue ser livre para ser o que você é. Tipo, menos peso, né? Porque Uau, nossa, não tem cobrança. Exato. Não significa, as pessoas devem imaginar, então quer dizer que eu vou poder ter 5 mulheres ou 5 maridos, ou sabe, tipo, já pensa naquela coisa, a mente já visualiza uma coisa totalmente meio hippie, né? E do tipo, como se fosse assim, fazer o proibido, né? Calma, tem respeito também. Então você não invade o campo do outro. Os relacionamentos, sim, talvez pode até ser que em algum momento exista essa liberdade de você se conectar com o outro naquele momento e aconteça alguma coisa e depois não seja mais aquilo e você teve que passar por aquela experiência. Se você realmente está desperto, você vive um momento presente. Mas cada um está numa fase da evolução. Então não dá pra gente julgar como vão ser os relacionamentos aqui por diante. Porque realmente quando você tem um compromisso com alguém, um relacionamento sério, isso impulsiona a sua evolução. Claro. Né? Quando você firma esse acordo com o outro, mas não é uma coisa que você vai pôr uma aliança e vai se sentir preso ao outro. Sim. É totalmente diferente. É uma coisa que vem da alma, vem do coração, que você não está com o outro por obrigação, porque a sociedade acha legal casar. É um novo casamento. É uma outra forma de você se comprometer com o outro. É uma forma livre. Isso não significa que você vai sair com outras pessoas. Se existisse acordo entre essas duas pessoas, talvez isso pode até acontecer. Isso é muito pessoal. Não dá pra gente entrar nesse tema, mas nessa nova consciência, tudo é possível se há respeito, amor e liberdade. Liberdade sempre. E porque se você tem com você, com seu parceiro, com a sua família, isso é exemplo para a próxima geração, né? Então, assim, eles começam a ter uma referência diferente e um possível comportamento diferente, né? E aí a gente pode começar, talvez, um contexto de felicidade, né? O que é felicidade? O que é felicidade para você? Felicidade é aquilo que me deixa em paz, me deixa uma sensação de liberdade comigo mesmo e com o outro, que me preenche. E o que mais me preenche hoje é poder falar sobre essas coisas, sabe? E poder me relacionar com as outras pessoas a partir da minha experiência. Então você é feliz? Sim, eu me considero feliz.